é a restauração espiritual de Davi, é a lição 9. O nosso texto bíblico está lá em 2 Samuel, no capítulo 12, no verso 13, que diz: Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: Também o Senhor perdoou o teu pecado e por isso você não morrerás. Muito bem, nós estávamos ali no tópico 1. Antes disso, a verdade prática é: o caminho da restauração passa pelo arrependimento e confissão do erro cometido, além do abandono da prática. Ponto 1, não sei se vocês lembram onde eu estava, nós falávamos sobre a restauração e a palavra de Deus no subtópico 1, Davi e a palavra de Deus. Davi era um homem que conhecia muito bem a palavra de Deus, porém é perceptível que uma pessoa que está com um relacionamento ali íntimo com Deus, certamente não cometeria o erro que Davi cometeu. Então ali mostra que Davi estava afastado da palavra de Deus. E quem foi que confrontou o erro de Davi? O profeta Natã. Isso está lá no capítulo 12 de 2 Samuel. Você vai ver uma história que o profeta Natã conta e dá um banho ali de lição em Davi. Davi reconhece o seu erro. Então, como é que a gente consegue confrontar o pecado? Como é que o pecado é confrontado, gente? Somente com a palavra de Deus. Amém? O subtópico 2, ainda do tópico 1, ele vai dizer o seguinte: o cristão e a palavra de Deus. Qual é a nossa relação com a palavra de Deus? Então eu vou colocar aqui alguns pontos para que você guarde bem no seu coração. O primeiro ponto é Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Isso que eu e você estamos fazendo aqui. É estudando a palavra de Deus. É acrescentando, é potencializando a fé que há dentro de nós. Qual é uma das formas de fazer isso? Ouvindo a palavra de Deus. Romanos 10, 17. Qual é uma outra forma? O crente necessita receber, ouvir e meditar. Lá em Salmo, no capítulo 1 de Salmo, primeiro Salmo, no verso 1 vai dizer o quê? Bem-aventurado é aquele que não anda, é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. No verso 2 ele diz o seguinte: mas antes este homem, ele tem prazer na lei do Senhor e nela ele medita de dia e de noite. Então, uma segunda característica de que eu e você temos que nos relacionar com a palavra de Deus é por meio da meditação. A primeira é ouvir, a segunda é meditar. E uma terceira que eu gostaria de compartilhar com você é o seguinte: é manejar bem a palavra de Deus. Lá em 2 Timóteo 2,15 vai dizer que nós precisamos, como cristãos, manejar bem a palavra de Deus, para que nós possamos ser obreiros, homens e mulheres de Deus aprovados. Como é que eu vou ser aprovado numa prova? Somente se eu estudar. E aqui nós colocamos no nosso tópico 1 e encerramos ele com a seguinte conclusão: a palavra de Deus é fundamental no processo de restauração, atuando como luz em nossas densas trevas. Nós precisamos reconhecer que há trevas em nós quando nós não colocamos a palavra de Deus em nosso coração, quando nós não temos Jesus Cristo firmado em nosso coração. Quando nós pecamos, nós estamos em trevas. Tópico 2. A restauração e a influência de fatores externos em nossas decisões. Você que entendeu o tópico 1, deixa um joinha para eu entender que você está acompanhando. Eu sei que eu estou indo num ritmo mais rápido, mas com certeza você está... Eu tenho fé que você está conseguindo acompanhar aí. O tópico 2, a restauração e a influência de fatores externos. Aqui nós estamos falando do nosso ambiente, do nosso convívio. Davi, ele era rei. Davi, ele vivia num ambiente onde ele podia ter a mulher que ele gostaria, que ele quisesse, onde ele tinha comida que ele quisesse, onde ele tinha todo o dinheiro, toda a riqueza. Ele podia fazer exatamente o que ele quisesse. Então, olha como o ambiente afetou as decisões de Davi. Davi olhou para a mulher de outro homem.
E ele desejou aquela mulher, simplesmente ele falou, bom, eu quero aquela mulher, Betseba. Por quê? Porque ele não olhou para o princípio, ele olhou para o ambiente. Nós vivemos em ambientes diversos. Quando nós estamos na igreja, nós estamos no ambiente, mas a maior parte do nosso tempo nós estamos na escola, no trabalho, na nossa família, com amigos que algumas vezes não são cristãos. E qual é o nosso comportamento com relação a isso? Será que nós nos deixamos ser influenciados pelo ambiente? Isso é um grande perigo, sabia? Por conta da aceitação. Às vezes nós queremos ser aceitos em determinados ambientes e nós nos colocamos ali como parte dele. Esse é um grande risco. E Davi, gente, olha só, se Davi caiu num erro como esse, você acha que eu e você não temos que tomar todo o cuidado com relação a isso? Essa palavra precisa estar guardada no nosse coração, para que quando nós estivermos numa situação assim, nós possamos nos lembrar disso e evitar esse tipo de erro que Davi cometeu. Lá em Romanos 12, 2, o que a palavra nos exorta, nos alerta? Ei, não vos conformeis com este mundo. O tempo inteiro você precisa se renovar. Renove a tua mente. Não se conforme com as coisas que você vê neste mundo, porque não são elas que eu preparei para você. Aí o Jason fez um comentário, crente ramelão. Sim, aquele que se abstém da sua posição, aquele que abre mão dos seus princípios em função do ambiente, está cada vez mais se afastando de Deus. Então, preste bem atenção, princípio está à frente do ambiente que você vive, a influência dos fatores externos. Fechou? Subtópico 2, a responsabilidade moral, nossa responsabilidade moral. Alguns vão dizer assim, pô, Davi estava no lugar errado, na hora errada e acabou caindo. Então, essa pessoa que pensa desse jeito já é alguém que está acostumado a dar desculpa, justificativa. E a gente já ouviu que dar justificativa, dar desculpa, não elimina a nossa responsabilidade de forma alguma a respeito disso. Por que Davi caiu? Por que Pedro, por exemplo, negou a Jesus? Por que Judas traiu Jesus? Gente, é uma questão de responsabilidade. Nós precisamos assumir aquilo que está em nós, ok? E parar de dar desculpa, porque a desculpa não nos coloca novamente numa posição mais próxima diante de Deus. Muito pelo contrário, a desculpa nos afasta. Assim como afastou Saul do reinado dele, a desculpa do seu pecado, do meu pecado, vai nos afastar cada vez mais de Deus. Nós precisamos assumir a responsabilidade. Lá em Salmo, no 51, no capítulo 51, no verso 3, Davi vai dizer assim, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. E aí, você tem a moral de chegar para Deus e falar, Deus, eu sei qual que é o meu pecado, eu sei qual que é a minha falha, mas eu não quero mais andar nesta condição, eu não quero mais estar nesta condição, eu quero estar cada vez mais próximo de Ti. Tem a moral de confessar, de abrir a tua boca, reconhecer as falhas e se colocar numa posição diferente, assumir tua responsabilidade. E aí? Resumo do nosso subtópico 2. O meio exerce uma poderosa influência em nós, mas isso não nos exime da nossa responsabilidade moral. Isso é forte e é o que nós aprendemos aí. O meio pode nos influenciar? Pode, ele tem essa capacidade, você sabe muito bem disso, por conta dos ambientes em que você convive. Mas isso não é desculpa para você deixar de assumir a tua responsabilidade e viver o princípio que há dentro de você. Então, vamos parar de dar desculpa e vamos viver por princípio. O tópico 3 da nossa aula de hoje vai falar sobre a restauração e a atitude diante do pecado. Agora, o subtópico 1 vai dizer, reconhecendo
a misericórdia de Deus. A palavra de Deus, lá em 1 João, no capítulo 1, no verso 9, vai dizer: se confessardes os vossos pecados, ele é fiel e justo para vos perdoar e vos purificar de toda injustiça. Nós precisamos ter a consciência de que o Deus que nós servimos é um Deus de amor, é um Deus perdoador. E o que ele está em busca, o que ele está à procura é de um coração contrito, um coração que está disposto a reconhecer seus erros, a reconhecer suas falhas e a se posicionar novamente mais perto dele. O próprio Davi, lá em Salmo, no capítulo 51, no verso 17, ele vai dizer assim, ó, vou ler aqui para vocês. O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Gente, você já caminhou com pessoas que têm dificuldade de pedir perdão? Você já caminhou com pessoas que vivem dando desculpas, não é pedindo desculpas, vivem dando desculpas? E aí, qual é a experiência de caminhar com pessoas assim? Talvez essa pessoa seja você. Talvez eu tenha esse tipo de comportamento. De sempre dar uma desculpa. De sempre procurar uma justificativa para cobrir uma falha, cobrir um erro. Mas nós precisamos assumir as nossas responsabilidades. O perdão, ele aproxima. Olha, grava isso que eu estou dizendo. O perdão, ele aproxima. Quando você pede perdão, quando você se arrepende, você se aproxima. E aqui eu estou falando inclusive de pessoas. Quando você reconhece que falhou com seu amigo, com o seu pai, com o seu irmão, isso gera o quê? Relacionamento restabelecido. A restauração, ela acontece imediatamente. Quando você se arrepende, quando você confessa e você muda de posição. Há novamente aquela harmonia, aquela paz entre as pessoas que estão convivendo com aquele cenário. Então, praticar a metanoia, o Nathan comentou. O Renan diz, arrependimento é uma mudança de direção. Não tem como mudar de direção se não reconhecer que está indo na direção errada. Então é exatamente isso. Nós precisamos reconhecer e mudar de atitude. Bom, concluindo o nosso tópico 3. O reconhecimento dos nossos pecados, da santidade e da misericórdia divina são fundamentais no processo de restauração. Então nós precisamos reconhecer os nossos erros para nos aproximar de Deus e das pessoas que caminham conosco, que estão próximas de nós. Foi deixado um desafio na última aula aqui pela professora Flávia, pela leitura do Salmo 51. O Salmo 51, ele tem 19 capítulos. Eu gostaria de lê-lo com vocês, mas o nosso tempo é escasso, por isso eu reforço novamente essa tarefa. Leia novamente. Você que não leu, faça a leitura. Você que já leu, veja quantas preciosidades nós conseguiremos extrair do Salmo 51, que é um salmo onde o título, eu vou só ler o título para vocês. Ele diz assim: ao regente do coral, Salmo de Davi sobre a ocasião em que o profeta Natã veio falar com Davi após o adultério com Betseba. Olha só o comportamento que Davi teve com relação à correção do profeta Natã. E aí, você tem um coração quebrantado, humilde, quando você é corrigido, com firmeza? Porque o profeta Natã não alisou para ele não, tá bom? Ele pegou firme mesmo. E aí, você tem um coração humilde para reconhecer quando você está errado e quando você recebe uma cobrança dos seus líderes? Guarda isso no seu coração, porque é uma lição que eu aprendi e eu tenho certeza que você vai ser edificado e abençoado com esse ensinamento. Gostaria de fazer uma oração para que essa palavra fique guardada aí no seu coração e que você coloque ela em prática em nome de Jesus. Senhor Jesus, eu te agradeço por todas as coisas que aconteceram aqui, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
Obrigado pela oportunidade que nós temos de ouvir a respeito da tua palavra, de ser ensinado por ela todos os dias. E que nós possamos, Deus, por meio desse ensinamento, ter um coração humilde, quebrantado, para todos os dias aprender, estar disposto a pedir perdão e a perdoar, e a estar cada vez mais próximo do Senhor e daquelas pessoas que nós amamos. Em nome de Jesus. Queridos, foi uma bênção estar aqui com vocês, foi um grande desafio. Como eu disse aqui na oração, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu tenho certeza que uma semente foi lançada no seu coração e que você possa exercitar isso todos os dias. Em nome de Jesus, vamos voltar para o nosso culto. Tenha um excelente final de semana, uma semana abençoada. Eu abençoo a sua semana em nome de Jesus. Fique na paz. Beijo a todos.